que acontece no Nordeste? Vocês podem me cobrar aqui que eu vou voltar. O Lula não repete o desempenho dele no Nordeste. O atual descondenado presidente da República já gastou 7 bilhões e 100 milhões em viagens ao exterior do suado dinheiro dos brasileiros, pagadores de impostos. O que o governo Lula 3 entregou? Ganhou o 8 de janeiro, ele tem o 8 de janeiro para dizer que se não fosse o PT, o Brasil não teria democracia, e o governo Lula 3, além disso, entregou o que para o Brasil que seja mais do que o primeiro e o segundo mandato do Lula? Corrupção. E INSS e Banco Master, juntos, são escândalos de corrupção maiores do que todos os escândalos anteriores do governo PT. Os deuses do Olimpo não podem ser investigados, eles são inatingíveis. E se sentem profundamente ofendidos com isso. Os dados, tu lê os autos daquele processo, qualquer leigo em qualquer lugar chega na mesma conclusão. A pessoa, no mínimo, precisa ser investigado, porque todos os indícios levam para a responsabilidade criminal do fato. Acaba de sair a pior notícia para Lula nesse exato momento. O Nordeste está abandonando o petista. Olha só, e é porque Lula é nordestino. Lula é pernambucano da cidade de Garanhuns. Mas o seu reduto eleitoral está acordando e está vendo que esse Lula é uma farsa. Lula, que prometeu picanha e cerveja, está entregando imposto e dívida para o povo. O povo está sentindo no seu bolso o peso de um voto mal dado. Eu vou trazer aqui as falas do presidente do Instituto Paraná Pesquisas, onde ele vai mostrar que Lula não consegue mais fazer a mesma pontuação que fez nas eleições passadas. Enquanto Lula vem despencando, Flávio Bolsonaro vem crescendo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês e vou mostrar também os comentários de Sóstenes Cavalcante com relação à escala 6x1. Isso vai trazer algum benefício para o povo brasileiro? A economia vai subir, avançar? Isso vai ser melhor para o trabalhador? Ou isso está sendo uma armadilha para o empresário e, consequentemente, para o trabalhador? Você vai ver tudo isso aqui nesse vídeo. Trouxe diversas informações para deixar vocês bem atualizados. Mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. E olha só essa bomba. Lula perdendo votos justamente na sua casa, no Nordeste. Olha só isso aqui, pessoal. O que acontece no Nordeste? Vocês podem me cobrar aqui que eu vou voltar. O Lula não repete o desempenho dele no Nordeste. Opa, foram 3 milhões de diferença. Não repete. Vocês podem me cobrar. A não ser que o Flávio seja uma catástrofe. Então, mas aí, não seria interessante o Flávio ter um vice da Bahia, por exemplo? Não adianta. Não adianta? Não adianta, eu vou te explicar por quê, ao meu ver. Porque se você pega um vice da Bahia, não traz voto em Pernambuco, no Ceará, não traz voto em lugar nenhum. Você traz voto, um pouco de voto na Bahia. Perfeito. Lógico, a Bahia é um estado importante, mas aí eu preferiria, eu preferiria tanto para Lula quanto para Bolsonaro, dizer a eles, pegam de Minas, né? Que o colégio é maior. Claro. Esse raciocínio. Por que eu vejo que no Nordeste ele não repete? Porque ele não conseguiu entregar o que fez ele ganhar a eleição. Isso assim, existe a economia que está bombando, mas não é a economia real. Qual é a economia real para 80%, 85% dos brasileiros que ele entende como economia? Comida. É o supermercado e o consumo. Hoje ele não consegue financiar, que está caríssimo, e o supermercado está caro. Então não adianta dizer, está batendo recorde de emprego, o dólar caiu, a bolsa bateu daqui a pouco, não sei quantos mil pontos, certo? Isso não é economia real. Claro. A economia real para 85% da população é supermercado e consumo. E ele ganhou principalmente no Nordeste, porque as pessoas votaram nele acreditando que trocaram o carro, trocaram o celular, reformaram a casa, viajaram de avião, certo? E tudo isso não aconteceu. Não aconteceu. Agora olha só esse comentário de Sóstenes Cavalcante sobre a escala 6x1. E olha só como essa jornalista vai expor esse assunto. Porque a jornalista ela não faz apenas um questionário e uma pergunta ao deputado. Ela expôs a hipocrisia de Lula com relação à escala 6x1. Ou seja, está claro diante do Brasil que Lula não está preocupado com o trabalhador. Lula está preocupado com o voto do trabalhador. É diferente. Olha só esse comentário de Sóstenes Cavalcante e olha a maneira como essa jornalista expôs a hipocrisia do Lula com relação a esse assunto justamente em ano eleitoral. É muita coincidência, pessoal. Olha só isso aqui. Então vamos falar de pauta eleitoral ou pauta eleitoreira. O governo Lula, e eu venho batendo nisso aqui, nem lembrava de escala 6x1. Sequer lembrava desse assunto. Então é um assunto que foi relembrado e estava desde 2019 ou 2021 parado no Congresso Nacional. A deputada Érica Hilton levantou essa bola, o presidente Lula abriu o olho neste ano, acabou levantando esse assunto, o ministro Guilherme Boulos acabou pressionando e mandando o PL com urgência para a Câmara dos Deputados quando entendeu que seria uma boa pauta para colocar na sua campanha eleitoral, haja vista que não tem nenhum projeto importante do Partido dos Trabalhadores ou do governo Lula para colocar na campanha eleitoral. Isso é fato.
independentemente aqui de partido ou de espectro político, a gente já vem debatendo isso aqui no Metrópolis e no contexto Metrópolis. Não tem plano de governo, não tem projeto nos últimos 4 anos para o presidente Lula apresentar na sua campanha eleitoral. Pegou a escala 6x1, quis chamar de sua. Agora vamos colocar a oposição e vamos colocar o PL nesse jogo. O PL também quer usar a escala 6x1 para chamar de sua e para usar numa campanha eleitoral? Não, não é a nossa intenção fazer isso, porque nós temos muitas propostas para o Brasil, até melhores do que este texto. O que nós queremos defender, como Partido Liberal, é buscarmos melhorar este debate para algumas alternativas. Por exemplo, várias empresas no Brasil já voluntariamente, sem projeto de lei, sem PEC, já flexibilizaram essa escala de 6x1, porque nós estamos falando de 4 horas de trabalho no sábado, para 5x2. Isso sem lei. Tem redes de farmácia no Brasil que já fizeram isso, a maioria não. A gente sabe que isso gera um impacto econômico, que vai resultar em 2 coisas. Ou desemprego, porque a empresa, em especial porque 80% das empresas brasileiras são pequenas e médias. Essas não vão aguentar ter que contratar mais gente para continuar seu negócio. O que vai acontecer? Essa empresa vai quebrar. Aliás, nós temos agora, neste ano de 2026, recorde de empresas quebrando no Brasil por causa do governo Lula, que persegue quem produz no Brasil. Então, a gente precisa proteger as empresas porque elas são geradoras de emprego. E quando você fala, vamos defender as empresas também, é porque elas são as que dão oportunidade ao trabalhador. Quando a gente fala, vamos olhar este debate sem paixão eleitoreira, é por isso. Porque o que eu acho? Nós podemos discutir esse assunto, reduzir 1 hora de trabalho pelos próximos 4 anos pós-eleição, para não se contaminar este debate no momento de eleição. A gente pode falar, bom, a partir de 2027 as empresas terão que reduzir 1 hora de trabalho. Isso não dá um impacto econômico diretamente. Esta é a primeira proposta que nós temos para contribuir no mérito. A segunda as empresas que tiverem impacto direto econômico para não gerar desemprego, vamos fazer a desoneração da folha de pagamento para dar uma sobrevida e evitar que pessoas sejam demitidas dos seus trabalhos. Então nós estamos preocupados sim com o trabalhador. Este é o olhar do PL. O governo que está muito mal avaliado, todas as pesquisas que vocês dão aqui no Metrópolis provam isso, eles estão nas cordas, eles estão se debatendo, buscando alguma saída para melhorar a sua imagem com a população, para ver se não perdem para o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Então eles quiseram colocar esta pauta agora, porque estão aí há 3 anos, nunca trouxeram isso, trouxeram agora, para colocar a percha no PL e no pré-candidato Flávio Bolsonaro, que nós somos contra o trabalhador. Então, qual foi a nossa estratégia? Nós vamos aceitar debater a matéria e, se melhorarmos o texto da proposta, porque há soluções para este texto, nós até podemos votar favoravelmente lá na frente. O texto, conforme está hoje, aí eu faço coro com o presidente Valdemar Costa Neto. Nós vamos votar contrário no mérito, pode ter certeza. Mas eu acho que deste limão é possível fazermos uma limonada e buscarmos um avanço muito interessante na legislação empregador-trabalho e trabalhador. Esta relação no mundo moderno vem se atualizando em legislações. Não é? E eu acho que esse é uma oportunidade para que no Brasil a gente possa modernizar algumas coisas nessa relação, flexibilizar e dar ao trabalhador mais alternativas para esta relação que em todo mundo está mudando, haja vista hoje a quantidade de trabalhadores que trabalham home office. Então acho que a gente tem possibilidade, tem espaço para debater o assunto sim. Agora, por incrível que pareça, o pai dos pobres gastou mais de 7 bilhões em viagens internacionais. Não é 7 milhões não, tá? É 7 bi, com B de bola. Brincadeira, né? O que é que você poderia fazer com 7 bilhões aqui no Brasil? Muita coisa. Não, mas o Lula resolveu se hospedar nos melhores hotéis do mundo. Ele e a primeira-dama, a esbanja, porque ela não vai se hospedar em qualquer lugar. Você tem que entender isso. Você e eu, nós trabalhadores, nós temos que entender que Lula é presidente e ele precisa viver no luxo extremo. E nós temos que se conter com isso e levantar-se todas as manhãs para trabalhar, para bancar a vida desses
irresponsáveis. Olha só o que o Sóstenes Cavalcante expôs aqui no plenário da Câmara dos Deputados com relação aos gastos do presidente, que diz que está preocupado com o pobre, que tirou o pobre da pobreza e tirou o Brasil do mapa da fome. Olha isso aqui, pessoal. Que se diz pai dos pobres, gastou 812 mil em um hotel na Alemanha semana passada. O atual descondenado presidente da República já gastou 7 bilhões e 100 milhões em viagens ao exterior do suado dinheiro dos brasileiros, pagadores de impostos. Agora, na semana passada, foi para a Alemanha. Gastou 812 mil reais em um hotel na Alemanha. Ora, brasileiros, o Lula, que se diz pai dos pobres, gastou 812 mil em um hotel na Alemanha semana passada. 7 bilhões e 100 milhões ao longo do seu último governo agora em viagens ao exterior. Ora, até parece que ele está trazendo algum benefício do exterior para o Brasil. Não traz, só traz despesa para o bolso dos brasileiros. Pessoal, e olha só essa bomba, assista esse vídeo, esse comentário aqui é sensacional. Olha só o que essa jornalista falou sobre o que Lula vai entregar para os brasileiros. O que Lula vai entregar? Lula só tem, como ela vai dizer aqui, o 8 de janeiro para dizer que é seu, para dizer que salvou a democracia juntamente com seu colega, amigo e companheiro Alexandre de Moraes. Fora isso, Lula vai entregar o que para o Brasil? Qual vai ser a próxima campanha? O que Lula vai falar? Qual vai ser a próxima promessa? Ó, pessoal, graças a nós, a democracia está aí. Sim, beleza, e aí? E o povo brasileiro? E aí? O povo não come, não é? E o povo não paga as contas, não é? O povo não vai viver dessa narrativa, mas parece que essa vai ser a bandeira do Lula nas suas campanhas, nos seus debates, nas suas sabatinas. O Lula vai levantar isso, porque não tem mais nada. Só o que tem é corrupção, bandalheira, o filho do Lula envolvido na maracutaia aí com o careca do INSS, seu colega, amigo e Alexandre de Moraes está envolvido no Banco Master, Lula recebendo vocação, então Lula não tem mais nada, só tem corrupção para entregar ao povo brasileiro. Olha só que comentário sensacional com essa jornalista que expôs a verdade e os fatos do que Lula vai entregar agora em 2026. Vocês viram que Lula disse que tem um ano de ajeitar a terra, de plantar, adubar, aguar e agora colher. Agora colher o quê? Essa é a pergunta. Olha o comentário sensacional com essa jornalista. O que o governo Lula 3 entregou? Ganhou o 8 de janeiro. Ele tem o 8 de janeiro para dizer que se não fosse o PT, o Brasil não teria democracia. E o governo Lula 3, além disso, entregou o que para o Brasil que seja mais do que o primeiro e o segundo mandato do Lula? Corrupção. INSS e Banco Master, juntos, são escândalos de corrupção maiores do que todos os escândalos anteriores do governo do PT. E olha que não é fácil. Não é fácil competir em corrupção com o PT. Não é. Mas agora temos esses escândalos. A gente tem o filho do presidente da República sendo investigado por uma ligação direta com o tal do careca do INSS. Esse escândalo do Banco Master, que é um escândalo que mostra autoridades em desespero absoluto. O desespero em torno dessa história é muito grande. Tem muita coisa de corrupção para vir por aí. E o presidente Lula não tem nada que mostrar nesse mandato. Não tem. Fora recorde de corrupção. Janja, que agora ele escondeu. Tem o que para mostrar? Agora, para você que tem dúvida sobre a escala 6x1, se vai ser boa, se vai beneficiar você, trabalhador, se isso vai fazer a economia crescer, se o povo brasileiro vai começar a prosperar, a avançar, ter um estilo de vida melhor, para você que tem dúvida com relação a isso, escuta só esse comentário. Olha só, essa pessoa aí embaixo é a Érica Hilton, né? Ele, ela, sei lá como é o nome dessa criatura, mas, né, a presidente da Comissão das Mulheres. Essa criatura foi quem teve a ideia da escala 6x1 e agora o governo encabeçou nessa onda porque ele quer voto. O governo quer o voto do povo, não quer saber do povo, quer saber só do voto. Só isso que importa. Você vai saber agora, nesse comentário, as reais consequências para o povo brasileiro com relação a essa escala 6x1. Que aparentemente é bonito. Isso é muito bom, é maravilhoso. É, né? Tá bom. Sou contra o trabalhador trabalhar menos, não. Mas será que isso vai ajudar de fato o trabalhador? Ou isso vai ser uma armadilha que lá na frente o trabalhador vai se arrepender desse projeto populista desses esquerdistas? Olha só esse comentário. Ela é a autora de uma das armadilhas mais nocivas ao trabalhador brasileiro que deseja prosperar pelo simples fato de estar camuflado de boa oportunidade. Assiste esse vídeo até o final. O socialismo que está à esquerda nunca reduz impostos, nunca reduz a burocracia e nunca vai permitir que o cidadão trabalhe mais para ganhar mais. Sabe por quê?
Porque se o trabalhador enriquecer pelo próprio esforço, ele deixa de depender do Estado. E isso, Érica Hilton, Lula e companhia não podem permitir. Ao invés de abrir caminho para a prosperidade, eles preferem, de forma populista, disfarçada e nociva, dar essa lapada na cara do trabalhador. Menos horas de trabalho, mesmo salário, isso não existe. Matemática não é ideologia. Se vão reduzir a jornada de trabalho e manter o mesmo salário, eu não posso ser inocente de pensar que alguém não vai pagar a diferença. Porque vai. E esse alguém é o próprio trabalhador. Como? Através de mais impostos, mais encargos e menos vagas de trabalho disponíveis no mercado. Eu não quero isso. Eu quero liberdade para trabalhar o quanto eu quiser e precisar, para dar a dignidade e o conforto que a minha família merece. Sabe o que eu quero, Érica Hilton? Eu quero poder sair com a minha mulher na rua, com ela usando a roupa, a joia, a bolsa que ela quiser ter, que o meu dinheiro possa pagar, sem ter medo de levar um arrastão, sem ser jogada no chão, sem perder a correntinha ou o celular que conquistamos com o dinheiro do nosso esforço. Eu quero andar nas ruas usando o meu relógio, o meu telefone, sem estar olhando para os lados em pânico. Eu quero deitar minha cabeça no travesseiro, sabendo que meu filho adolescente foi para sua festinha matinê e vai voltar vivo para casa, sem ser vítima de latrocínio pela insegurança que vocês nos oferecem. Eu quero um país que não sufoque quem gera emprego, que não oprima o empresário que quer crescer e está tudo certo e quer me contratar. Riqueza não nasce de assistencialismo, Érica Hilton. Riqueza nasce de produção. Quanto mais pessoas produzindo, mais salário, mais emprego real, mais segurança. O governo não pode decidir quantas horas eu devo trabalhar. Eu decido, porque sou eu quem pago as minhas contas, não é o Estado. Chega de socialismo, de populismo. Chega desse governo tirar dinheiro do meu bolso e transformar em bolsas e auxílios e entregar para quem não quer produzir. O que o trabalhador brasileiro merece não é essa ilusão de redução de horas de trabalho. O que o trabalhador brasileiro merece é liberdade para produzir, entregar dignidade para sua família fruto do seu suor, de boa segurança, de boa educação e de boa saúde. Tudo que governo de esquerda detestam para as suas sociedades. Comenta e compartilha. Deus abençoe o Brasil. Agora olha só esse comentário sobre os deuses do Olimpo, porque é assim como eles se sentem, né? Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, eles estão extremamente ofendidos com Romeu Zema, estão ofendidos com a direita, com quem critica eles, porque não pode, é um crime, isso é um ataque à instituição, isso é um ataque à democracia. Falar do ministro, investigar, pedir impeachment, criticar, fazer sátira, não pode. Você pode criticar qualquer pessoa, interrogar, investigar qualquer pessoa, está debaixo da lei, menos esses aí que se sentem os intocáveis. Brincadeira, né? O Gilmar Mendes está furioso com o governador Romeu Zema, porque o governador Romeu Zema expôs a hipocrisia e a verdade. Gilmar Mendes, como garoto propaganda do Supremo Tribunal Federal, está indo em todas as emissoras dando entrevista. Olha só. O Gilmar Mendes é o garoto propaganda, eu acho que já foi um acordo, uma conversa que tiveram lá dentro, procuraram alguém para dar entrevista, os outros não quiseram se envolver nisso, Carmen Lúcia não quer, o Faquinha presidente não vai, André Mendonça não tá nem aí, Fux tá querendo que os outros sejam impeachmentados mesmo. Esses aí são os dois, os únicos que escapam, é Fux e André Mendonça. Flávio Dino não quer dar entrevista, Nunes Marques também não, Zanin é muito novato, também não quer falar nada, Alexandre de Moraes não vai dar entrevista porque não quer ser interrogado e perguntado e ficar numa saia justa, Toffoli, que se julgou impedido para votar com relação à prisão do Vorcara e o presidente do BRB também não quer dar entrevista para não ficar, passar uma vergonha diante das perguntas. O único que se expôs foi o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse, deixa comigo, eu dou entrevista, eu mato no peito. Eu vou derrubar todas essas narrativas que estão falando de nós, Supremo Tribunal Federal. Eu vou defender a democracia que somos nós. E o que é que acontece? Gilmar Mendes está aí. Não aceita críticas. Já quer caçar o mandato do Alessandro Vieira, porque foram indiciados, né? O Alessandro Vieira indiciou Gilmar Mendes, Toffoli e Moraes e o PGR. Não, isso não pode acontecer. Pois é. Olha só esse comentário aqui desse deputado. Eu acho que ele é deputado ou é senador, nem sei. Mas eu gostei muito foi do comentário dele, a maneira como ele expôs. Cuidado, deputado, porque o senhor pode cair dentro do inquérito de Alexandre de Moraes. Porque o senhor está falando deles. Não pode, não pode.
Olha só isso aqui, pessoal. Os deuses do Olimpo não podem ser investigados, eles são inatingíveis. E se sentem profundamente ofendidos com isso. Os dados, tu lê os autos daquele processo, qualquer leigo em qualquer lugar chega na mesma conclusão. A pessoa, no mínimo, precisa ser investigado, porque todos os indícios levam para a responsabilidade criminal do fato. A mulher do Alexandre de Moraes tinha 129 milhões de contratos e já recebeu 80. Ele contou alguma novidade? Não. Em tudo que é jornal do país tinha isso. Da onde veio esse dinheiro? Do Banco Master. E o Banco Master se financiou com quem? O carbono oculto, combustível fraudulento, do roubo dos aposentados, do narcotráfico. Alguém dessa mesa aqui é otário capaz de dizer, minha mulher recebeu 80 milhões e eu não sei a origem do dinheiro. Ah, mas o cara não. O cara era uma pessoa completamente... Não, era o Alexandre de Moraes, era o ministro do Supremo, o cara da toga. Além dele, não tem pra quem reclamar. Ele não sabia a origem desse dinheiro. E aí o cidadão se todo ofendido, oriçado, não pode isso, não pode aquilo, inclusive dizendo que vai transformar o cidadão em inelegível. O cidadão me elege, a primeira função que eu tenho, a mais importante dela, fiscalizar o recurso público. Não interessa quem é o agente público que está por trás disso, tem que ser investigado. A função de um juiz é não ter poder nenhum. Juiz não nasceu para ter poder algum. O poder dele está no direito e nos autos do processo. Ele não tem que opinar sobre nada. Ele é nulo, ele não tem que opinar sobre nada. Ele não tem que dizer sobre nada. Ele não tem inquérito sem causa. Ele não pode nada. Este país é uma vergonha. E esses cidadãos estão lá desfilando de toga, ainda achando o direito de processar esse ou aquele. Meu Deus do céu, como está demorando para chegar esse outubro. Hoje conseguir acabar com essa desgraça geral. Pessoal, olha só esse comentário agora com o senador Rogério Marinho, porque o Bessias, aquele que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal por Lula, parece que não tem os votos necessários para ele passar e vestir a toga do Supremo Tribunal Federal. Vai ficar barrado. Olha só esse comentário, pessoal, porque eu vou dizer uma coisa. Que coisa boa. Que coisa boa, eu digo no sentido de que o Lula, mentiroso. Na campanha, ele disse que não ia indicar amigos para o Supremo Tribunal Federal. Isso não pode. Aí indicou um advogado pessoal, indicou o comunista Flávio Dino, amigaço do peito dele. E agora indicando o Jorge Bessias. Não, mas o Bessias não é meu amigo. É nada. Olha só isso aqui que o Rogério Marinho vai falar, porque parece que o homem vai ficar barrado. Não tem os votos necessários. Porque se ficar barrado, o Lula vai indicar outro. Você pensa que o Lula está preocupado em indicar um juiz de carreira, um homem que tenha um trabalho, caráter ilibado, que não tenha viés partidário? É lógico que não. O Lula, ele quer esquematizar, ele quer fazer ali dentro daquela Suprema Corte maioria para o seu próprio benefício. Isso não é novidade para ninguém. Se o Jorge Bessias não for indicado, ele vai indicar outro. Essa é a triste realidade, né? Mas pelo menos um para ficar barrado, para ser uma vitória a mais para nós e ver o Lula tendo mais uma derrota, de tantas que ele já está tendo, né? Não vai só perder as eleições, mas vai perder também o indicado para o Supremo Tribunal Federal que ele queria. Olha só isso aqui. Eu não vou generalizar, porque o STF é composto de 10 senhores ministros, né? Aliás, não é 11, porque se Deus quiser e a consciência dos senhores senadores permitir, nós teremos depois de 134 anos uma recusa de um ministro ou de um candidato a ministro, que é o Jorge Messias, que vai ocorrer agora no dia... O senhor acha que o Jorge Messias pode ser recusado? No dia 28, eu acredito que sim. Eu trabalho para isso e vejo que é uma conjunção de situações onde o inimigo do meu inimigo torna-se meu amigo nessa situação. Não vou dar aqui detalhes, nem entrar no mérito, mas eu... Mesmo com o apoio de lideranças evangélicas, aí o pessoal está fazendo campanha. Eu estou muito otimista. O Jorge Messias, nada contra ele do ponto de vista pessoal, mas tudo contra ele do ponto de vista institucional e do estereótipo, do modelo que nós esperamos de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem que ser isento, que tem que ter uma capacidade de compreender, né, a dimensão do cargo que vai ocupar, a distância necessária do espectro político, qualquer que seja ele, o respeito à liberdade de expressão, a não intervenção entre os poderes, né, e a maneira, eu diria, desabrida como ele tem atuado na AGU em defesa de um partido político e não do Estado brasileiro. Então eu não tenho dúvida que, por ocasião da sabatina, eu vou deixar isso muito claro, né, eu vou colocar, como fiz com o Flávio Dino, que eu disse a ele que ele não tinha nenhuma condição de ser ministro do STF, porque não tinha isenção. Né? Ele não se julgou isento nem suspeito no julgamento do presidente Bolsonaro, tendo, inclusive, uma ação pública contra o presidente Bolsonaro, o que é um completo desrespeito à LOMAN, né, à lei da magistratura brasileira. Sim. Então, na minha opinião, independente do fato dele ser alguém que ideologicamente vai contra o Estado de Direito que ele deveria representar, porque Sim. o comunista é contra o Estado democrático, a democracia liberal, mas ele, no aspecto moral, ele não estava com a condição de ser ministro do STF, e eu disse ele por ocasião do sabatina e votei contra publicamente, como fiz com o Zanin, não pelos mesmos motivos, mas pelo fato de ser advogado do Lula, e eu querendo inclusive ajudar o Lula, porque ele havia dito, por ocasião do debate presidencial, que não indicaria amigos, né, indicou o seu advogado, né, pessoal, né, o que é um contrassenso lógico, né, mas a mentira, como eu disse anteriormente, está no DNA do PT, então não nos espanta nem nos
nem nos deixa perplexos, né? E é o caso também do Gonê. No primeiro momento votei no Gonê, imaginando que ele teria isenção, e no segundo momento disse a ele que não poderia repetir o meu voto, né? Porque ele havia, na verdade, trabalhado contra tudo que ele havia nos colocado por ocasião da sua sabatina anterior. Foi extremamente passional, né? Na questão de 8 de janeiro, né? Ele não teve, na minha opinião, uma condição de ser representante do Estado brasileiro na forma como se posicionou e como se comportou no exercício do mandato de Procurador-Geral, né? Não apurou responsabilidade do governo na hora em que o aparelhamento da máquina pública ficou muito evidente, como é o caso, por exemplo, do delegado da Polícia Federal nessa questão da vaza-toga e outras questões que aconteceram de perseguição estabelecida. Sim. Então, nós não temos dúvida que em relação também ao Messias nós vamos ter uma oportunidade de nos posicionar. Esse comentário aqui é um tormento, é um pesadelo para os esquerdistas. Vocês acham que eles ficam felizes e alegres ouvindo um comentário desse? Isso aqui faz eles tremerem de raiva. Isso aqui faz eles rangerem os dentes. Olha só esse comentário aqui, porque o Lula, que se vende como o pai dos pobres, que tirou o Brasil da pobreza, o Lula, que se vende como a alma mais honesta, mais pura, e que é o presidente que está governando para todos, claro que não, né? Isso foi só uma falácia, mas olha só esse comentário aqui, porque o Lula, ao invés de ajudar as pessoas para que as pessoas cresçam, avancem, prosperem, facilite a vida dos empreendedores, facilite a vida do pequeno empreendedor que quer começar um negócio, em vez de Lula fazer isso, não. O Lula, ele quer multiplicar a pobreza. Ai, Fagner, isso é uma narrativa, isso é uma falácia tua, tu é de extrema-direita. Tem gente nos comentários que coloca isso aqui. Tá tudo bem, eu não ligo pra isso não. Mas o fato é o fato e isso é inegável. Olha só esse comentário aqui, tire suas conclusões. Se você for de esquerda, eu sei que você nem chegou até aqui. Só chegou até aqui nesse vídeo porque você acredita na tese de que o Lula, de fato, está acabando com o Brasil e com a vida do povo. Então, você, meu amigo de direita que chegou até aqui, presta atenção nesse comentário aqui e me coloca aqui nos comentários se isso é verdade ou é uma fake news, uma ilação, uma narrativa que nós estamos inventando aqui. Olha só esse comentário. Lula encontrou a solução perfeita para justificar a sua narrativa de que acabou com a fome e com a miséria. Ao invés de gerar empregos, gerar renda, estimular a criação de riqueza no Brasil, fazer com que as pessoas estudem mais e possam ganhar o seu próprio sustento, ele fez com que as pessoas romantizassem a miséria, tivessem orgulho de ser miseráveis e passassem a defender a ideia de que ganhar uma esmola de R$600 por mês do governo é o suficiente para tirá-las da miséria, para acabar com a fome no Brasil. O discurso hoje da esquerda é que o Brasil é bom porque tem o SUS. Ruim é os Estados Unidos, onde as pessoas podem pagar o seu próprio plano de saúde e ter um tratamento de primeiro mundo, enquanto o brasileiro enfrenta filas intermináveis e morre enquanto esperam o seu tratamento. O bom é lutar pela escala 6x1, enquanto nós poderíamos estar lutando para receber por hora de trabalho, como é lá na nação mais rica do mundo. E enquanto o Brasil bate recordes de pessoas fugindo do nosso país para ter uma vida melhor, até mesmo no Paraguai, muita gente continua acreditando nesses discursos populistas. Nós brasileiros estamos com a faca e o queijo na mão para cortar e se servir. Agora, essas eleições só dependem de nós parar para pensar, analisar e se perguntar: esse Brasil do Lula, tá bom? Tá maravilhoso? É isso que você quer para o seu futuro, para seus filhos, para os seus netos? Então, vote 13. Mas se você está olhando para corrupção, falta de segurança pública, falta de infraestrutura, educação de má qualidade, um SUS de péssima qualidade, tem, mas é um péssimo, poderia ser melhor. Se você está indignado com tudo isso que está acontecendo aí, o PT, que está não somente envolvido, mas está blindando os ladrões, tanto do INSS como do roubo do Banco Master, blindando os coleguinhas do Supremo Tribunal Federal. Se você está indignado com tudo isso que está acontecendo, então vote em candidato da direita. O meu candidato é Flávio Bolsonaro e você é livre para escolher Romeu Zema, Ronaldo Caiado, tá tudo bem. Desde que não seja o 13. E o Nordeste está acordando para essa realidade. Como eu mostrei a vocês no primeiro vídeo, o Lula não tem mais aquela mesma força, porque o Lula veio com a fantasia. O Lula trouxe um mundo fantasioso e fez o povo acreditar: eita, nós vamos comer picanha, não tô acreditando. Eu sou nordestino, tá? Eu sou do Nordeste, mas nunca votei no PT, essa culpa eu não carrego. Nunca votei na esquerda. Se votei lá atrás num prefeito, ou num vereador, ou num deputado, foi porque eu não sabia. Mas hoje,
com a consciência que eu tenho, diante dessa realidade que está diante dos meus olhos, eu vendo a situação do Brasil, eu acompanhando tudo isso, eu dar meu voto ao PT, mas nem morto. Deus me livre. Isso é uma quadrilha, pessoal. O PT deveria ser extinto, porque só as pautas que eles defendem, isso vai contra os princípios e valores de uma família, de um cristão, de uma sociedade saudável. Então, só por esse fato, deveria ser extinto. Mas, como dizem, né? Como dizem que nós estamos em um Estado democrático de direito, aí tem esse partido aí, que ideologicamente a gente já sabe o que defende. O Lula, ele está apenas fantasiado. O Lula está aí dando as suas palestras, nos seus discursos, aonde ele vai, ele diz que a mentira está crescendo, e a mentira isso e aquilo. Ele só vive falando de mentira. Por que Lula fala tanto de mentira e dos mentirosos? Porque eu tenho a tese do seguinte, quando você bate muito em uma tecla, é porque alguma coisa você tem. Você se sente culpado, e o fato de que você se sente culpado, você sempre bate naquela mesma tecla. Lula só vive chamando quem critica ele de mentiroso. Lula só vive chamando os outros de mentiroso, 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 e só ele tem a verdade. E ele disse que vai trazer a verdade nessas eleições agora. A pergunta é, qual verdade o Lula vai trazer? Qual vai ser a próxima promessa? Qual vai ser o próximo sonho que ele vai vender nessas eleições? Porque se o Lula chega nas campanhas, no programa eleitoral, nos debates, nas sabatinas, defendendo a tese de que nós precisamos continuar o que nós estamos fazendo, peraí, só vota quem é burro mesmo. O cara que come capinha que vai votar. Porque se o Lula disser, eu preciso dar continuidade ao trabalho que eu estou fazendo, peraí, meu filho, dar continuidade a esse troço que aí está, dar continuidade a essa destruição à economia, como é que está? Olha os Correios, olha as estatais, olha a dívida trilionária do Brasil, olha o Lula que defende que o traficante é vítima dos usuários, o Lula que combate os policiais, que queria investigar os policiais. É esse? Não, peraí. Se o cara disser que ainda vai votar num troço desse, depois de Lula dizer que vai continuar o desgoverno, só você come capim. Só pode, você tem que estar amarrado, tem um cabresto e estar amarrado no mato, comendo dentro de uma cocheira. Eu tô sendo, assim, falando dessa forma porque tá nítido, cara. Não é possível, não. Dar continuidade a essa destruição, não. Peraí. É por isso que o Nordeste tem muitos estados que Lula não tem mais o voto que tem. Ele ainda tem força, não estou negando esse fato não, ainda tem pessoas que Lula pode bater na cara, Lula pode roubar, tem gente, tem entrevistas aí na internet diversas, as pessoas dizendo, não, Lula roubou meu voto nele, não, mas está comprovado, não, eu não quero saber, mas o filho dele, eu não quero saber, para de falar da corrupção do Lula, eu vou votar nele, tem gente que é assim, e acabou-se, tá tudo bem, não vai brigar não com esse povo não, tem gente que não tem raciocínio, não pensa, Lula é Lula e pronto. Mas eu não, Deus me livre. E grande parte do Nordeste, uma parte considerável do Nordeste está olhando e dizendo, não vale mais a pena dar continuidade a esse mentiroso, corrupto que aí está. Essa que é a grande verdade. E principalmente, pessoal, não só mudar o presidente, mas o Senado Federal é muito importante, mas muito. Vamos votar certo dessa vez para nós tirar o atraso desse país. Gostou do conteúdo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.